Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15 e 16, que é mais um trecho do Sermão dos Ais, né? Onde Jesus faz uma reprimenda muito dura aos escribas e fariseus. Então vamos lá, dando sequência aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo é devedor. Então, mais uma sequência aqui de reprimendas de Jesus, né? 2 semana passada, lemos 2 ai de vós, né? E agora essa semana mais 2, semana que vem mais 2, depois teremos mais um, que são 7 ai de vós, né? A gente vai seguindo esse texto aqui, esse discurso, né? O segundo discurso aqui de Jesus. Temos o Sermão do Monte, e agora vai ter o Sermão do Ai, e depois no capítulo 24 vamos ter o Sermão escatológico, do final dos tempos de Jesus. Então vamos lá. Primeira palavra-chave aqui, juramento. Declaração juramentada referente à veracidade do que se disse, ou de que a pessoa fará ou não fará certa coisa. Frequentemente envolve um apelo a alguém superior, especialmente a Deus. Então lembremos que ele está falando aqui, ó. Jesus fala aqui, quer ver, ó? Mas qualquer que jurar, ele fala sobre juramento, né? Nessa aqui. Então estamos falando aqui sobre a questão de juramento. Nas escrituras hebraicas, emprega-se 2 palavras para denotar o que chamamos de juramento. Shevuah significa juramento ou declaração juramentada, conforme está em Gênesis capítulo 24, versículo 8, e Levítico capítulo 5, versículo 4. E o aparentado verbo hebraico shavah, que significa jurar, deriva da mesma raiz que a palavra hebraica sete. De modo que jurar originalmente significava vir a estar sob a influência de 7 coisas. Interessante isso, né? Então vamos lá. Abraão e Abimeleque juraram sobre 7 cordeiras ao fazerem o pacto junto ao poço de Berseba, que significa poço de juramento, ou poço de 7, conforme está em Gênesis, capítulo 21, versículo 27 a 32. E também a gente pode olhar lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 28 a 33. E Shevuah refere-se a uma declaração juramentada por parte de alguém no sentido de que fará ou não fará certa coisa. A palavra em si, ela não tem a conotação de uma maldição a sobrevir àquele que jura, como deixe de cumprir o juramento, caso deixe, né? Esta é a palavra usada para juramento ou declaração juramentada feita a Abraão por Deus, que nunca deixa de cumprir sua palavra e sobre quem nunca pode vir uma maldição. Gênesis capítulo 23, versículo 3, Velho Testamento, a gente falando aí bastante do Velho Testamento, trazendo bastante referências do Velho Testamento, para as pessoas poderem ampliar aí, ó, o seu conhecimento, né, acerca da Bíblia, né? E temos uma outra palavra-chave, que é o templo. Habitação divina, lugar sagrado ou santuário, seja material, seja espiritual, empregado para adoração. A palavra hebraica Heikhal, traduzida por templo, significa também palácio. Os termos hieron ou naos são ambos traduzidos por templo e podem referir-se ao inteiro conjunto do templo ou ao seu edifício central, né? Naós, que significa santuário ou habitação, morada, né, divina, às vezes se refere especificamente ao sagrado recinto interiores do templo, né, aquele lugar sagrado, né, que as religiões às vezes têm essa área sagrada, né, do templo, e ele ali é usado a palavra naós, né. Então estamos lá, a palavra Kahal, e temos Hieron e Naós. São 3 palavras aí que são usadas como templo, né, na Bíblia, né, a gente vai usando isso. E aí, Jesus falando sobre o proselitismo, né,
que a gente vai observar aqui, que ele fala, né, que fazem prosélitos. E aí o que é proselitismo? Né? Às vezes as pessoas ficam meio preocupadas. Jesus aqui fala quantos que se dão ao proselitismo. Né? O vocábulo prosélito significa estranho ou estrangeiro. Havia tanto em Jerusalém como entre a diáspora, né, a dispersão dos judeus, alguns líderes religiosos que se destacavam pelo zelo evangelístico. Né? Rodear o mar e a terra era uma frase proverbial que indicava fanatismo. Jesus estava dizendo, né, como é que Jesus fala, né? Que percorreis o mar e a terra, né? Isso era um termo utilizado para aquelas pessoas que eram fanáticas, né? Jesus aludia aqui a um tipo mal de religião que não tem por objetivo a glória de Deus, mas que visa tão somente a exaltação ao culto, ao seu crescimento, ao seu poder, à sua autoridade, à sua influência. O que é fazer proselitismo? Fazer prosélito é buscar pessoas de fora, tentar aumentar a religião de todas as maneiras. Isso é fazer proselitismo. Essa divulgação, né? Então era isso que Jesus falava, né? E aí, nesse caso, o número de convertidos logo se transforma num termômetro que mede o sucesso dessas organizações religiosas. Então, quanto mais leva, maior a grandeza da religião. É isso. Quanto mais tu converte as pessoas para a tua religião, fazendo proselitismo, mais a tua religião é considerada grande, boa, ótima. Usualmente, esses grupos podem ser distinguidos pelos seguintes pontos característicos. Vamos lá. Primeiro, preocupa-se com o crescimento e sucesso do culto, e não com a ampliação dos horizontes de uma nova vida para todos. Ao invés de trabalhar os indivíduos que estão dentro para eles se transformarem, fazerem reforma íntima, se preocupa em trazer mais gente, mesmo que ninguém tenha se transformando. Segundo, são dirigidos por homens satisfeitos com eles mesmos e com sua doutrina. E isso leva à atitude de justiça própria. São pessoas que agem assim. Terceiro, seu alvo é que sejam pessoalmente cultuados e que a glória seja atribuída a eles e não a Deus, Pai de todos. Essas pessoas elas estão fazendo crescendo suas regiões para elas, no fundo, acabarem sendo, são os grandes líderes, são cultuados de alguma forma. Né? E isso é extremamente preocupante. Porque a gente vai encontrar isso, gente. Tem gente que fica preocupado no tamanho da sua religião. Eu me lembro, logo que a gente fundou lá o Lar Espírita Francisco de Assis, o mentor espiritual da casa lá, o Miguel de Lavigne, que é um espírito, né, que é o que organiza lá a parte espiritual da casa, ele nos deu o seguinte recado. Ele me falou, eu conversando com ele, ele me disse o seguinte, que a casa, o dia que ela crescesse, ao ponto de nós não conhecermos as pessoas que estavam frequentando, ela precisava ser dividida. Porque a casa ela tem que ter o tamanho que os líderes consigam conhecer a todos que frequentam. Todas as pessoas se conheçam. Quando a casa começa a ficar grande de forma que você entra e você é mais um e que ninguém percebe você, essa casa cresceu demais. Então ela precisa, de alguma forma, ser dividida e as pessoas seguirem dentro de uma quantidade que seja fácil de administrar, fácil de conhecer, fácil de ajudar o crescimento individual das pessoas. Isso é o mais importante. Então, não é a casa, eu fico vendo casa, porque na nossa casa 2.000, 3.000 pessoas. E aí? Você conhece cada um deles? Você sabe as necessidades de cada um deles? Você consegue ajudar cada um deles? Você conversa com cada um deles? Não, então, do que vale isso? Entendeu? Fica muito grande as coisas e aí fica muito complicado. Eu prefiro casas pequenas. E se a gente for ver, Paulo de Tarso falava, né, que era importante termos pequenos grupos a grandes, porque nos pequenos grupos as pessoas têm uma fraternidade maior. Ele falava isso. Vamos lá. Continuando aqui com o nosso estudo. Vamos. William Gladstone expressou a questão da seguinte maneira, definindo o proselitismo: um apetite mórbido pelas conversões, muito geralmente fundamentado em exagerada autoconfiança e amor próprio. É o que ele fala. Os que são convertidos
Sob tais circunstâncias e por tais homens, dificilmente pode ser melhor do que seus conquistadores. Pelo contrário, geralmente tornam-se piores do que eles. E aí a gente vai lembrar, né, que na escola de Hillel, o famoso rabino, os convertidos eram bem recebidos, mas que geralmente se desconfiava, segundo se vê em Gálatas, capítulo 5, versículo 2 a 6, e em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 23. Então, se desconfiava dessas pessoas que conseguem fazer grande proselitismo, né? Os que chegam lá dentro, muitas vezes, eles não são transformados como devem, não são orientados a fazer a mudança moral como devem. E aí começam a se tornar problemas, às vezes, tanto para a comunidade quanto para todos que estão em torno deles. Temos que ter muito cuidado. Não é crescimento por crescimento. Claro que nós temos que propagar o Evangelho de Jesus. O que eu faço aqui na rádio é um trabalho de propagação do Evangelho de Jesus, porque eu estou fazendo estudo mais aprofundado. Vocês veem quanto tempo nós estamos fazendo o estudo só do Evangelho de Mateus. Começamos em 2017, em janeiro de 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos e pouco, e estamos no capítulo 23. Se nós conseguirmos terminar esse ano, até janeiro do ano que vem, vão ser 6 anos para fazer o Evangelho de Mateus. Uma vez só por semana, ok. Mas a gente está lentamente procurando. O que eu estou fazendo com isso? Fazendo a propagação do Evangelho de Jesus. É importante de propagar. O Evangelho deveria ser pregado nos 4 cantos do mundo, disse o Cristo. Então, nós precisamos pregar o Evangelho. Outra coisa é querer arrastar pessoas para dentro das nossas instituições para dizer que elas são grandes apenas. Lá na instituição que eu trabalho, eu procuro conhecer todos os que vão lá. Eu hoje moro numa cidade e a minha instituição fica em outra cidade. Eu todos os domingos, 5 horas da manhã, eu desço para o Rio de Janeiro, porque eu sou de Vassouras, eu desço ao Rio de Janeiro, passo o dia lá na instituição fazendo as atividades. Assim, existem pessoas que frequentam a instituição nas segundas, nas quartas, na quinta, que eu não conheço? Pode ser que sim. Mas se essas pessoas estiverem indo aos domingos, com certeza eu as conheço. Porque eu procuro ter contato, falar com essas pessoas. É importante a gente saber quem são as pessoas, quais são as suas ansiedades, o que elas pretendem, o que elas estão sonhando. Isso é importante a gente saber. Porque senão fica complicado. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está em Mateus, capítulo 23, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de teres feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Então estamos aqui estudando essa reprimenda do Cristo, né? Estamos falando sobre proselitismo, né? Havia 2 tipos de prosélitos na época. Os da porta, que não eram realmente judeus, mas tementes a Deus, que desejavam o bem do judaísmo gentio, como Cornélio, por exemplo. Em realidade, bem pouco desses se tornavam convertidos no sentido real, participando plenamente do judaísmo. E um número ainda menor desses se associava a uma seita como a dos fariseus. A literatura judaica helenista, né, como os escribas de Dilo, os oráculos silibinos, etc., atraiu muitos gentios ao judaísmo. Os esforços missionários dos fariseus, porém, não produziam muitos resultados, sendo assim um fracasso comparativo. Havia alguns convertidos, mas Jesus lamentou esses casos, porquanto eram filhos da geena, forte expressão que indicava indivíduos destinados à geena, ao fogo, né? Isto é, ao castigo mais severo imposto por Deus. Né?
quanto mais convertidos, tanto mais pervertidos, né? É o que falam alguns pensadores. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é botar gente dentro da nossa casa, que nem as pessoas hoje botam qualquer um para fazer palestra. Porque precisam de gente para fazer palestra, então dão uma tribuna a qualquer um. E a pessoa começa a encher o público de achismos. Isso é perigosíssimo, porque vai pervertendo, né, a doutrina e fazendo coisas terríveis. A gente tem que ter muito cuidado com quem vai falar nas nossas instituições. Os fariseus afirmavam-se filhos especiais do reino de Deus. Mas Jesus reverteu essa autoavaliação. Disse totalmente ao contrário. Jesus salientou que aqueles homens inteiramente incompetentes para exercer a autoridade religiosa eram os que mais ansiavam por exercê-la, embora com resultados desastrosos. Porque eram os hipócritas. Faziam coisas que na realidade falavam e agiam de forma totalmente diferente. Era complicado. Os convertidos a esse tipo de judaísmo certamente tornavam-se piores do que antes, porquanto os vícios do farisaísmo eram somados aos vícios do paganismo. Porque eles queriam trazer gente para dizer, eu trouxe, eu faço prosélito. Só que traziam pessoas com vícios morais do paganismo e existiam os vícios morais do farisaísmo. Isso tudo somado dava uma coisa muito ruim. Haviam elementos judeus que se opunham a esse proselitismo, taxando-os de lepra de Israel, era um termo usado, declarando que tal situação servia apenas para impedir a vinda do Messias. E é bastante divertido ler, né, que se tornou proverbial em Israel que ninguém podia confiar em um prosélito, nem mesmo da 24ª geração, e certamente essa é uma opinião muito baixa acerca do proselitismo. Mas só para a gente entender o que as pessoas achavam do proselitismo. Alguns o chamavam de as cicatrizes da nação judaica. Justino Mártir declarou que os prosélitos não somente não criam na doutrina de Cristo, mas também se inclinavam muito mais à blasfêmia que os próprios judeus, tendo se tornado mais ardorosos perseguidores dos cristãos. E os escribas e os fariseus, né, empregavam os prosélitos como instrumento de seus planos. Traziam pessoas para utilizá-las em seus planos, né, para realizarem aquilo que queriam. E aí Jesus fala sobre o juramento, né? Contra o juramento, lemos que os rabinos procuravam impedir o povo de fazer votos e juramentos, a fim de ser evitada, né, a corrupção do pensamento, dos que pensavam ser os juramentos apropriados e úteis, como prática religiosa. Eles faziam de tudo, né? Todavia, o povo comum era incuravelmente inclinado a toda forma de juramento, e gradualmente os rabinos foram forçados a aceitar o costume. E assim, né, extraíram certas distinções sobre o poder e a validade de diversos juramentos. Jesus, entretanto, ensinou que apenas os insensatos poderiam fazer essas distinções, e ele increpou, né, toda essa prática em sua denúncia, afirmando que qualquer juramento teria de ser finalmente visto em sua relação para com Deus, o Criador de todas as coisas. A solução dada por Jesus consistiu em desafiar o costume popular mórbido, né, eliminando inteiramente os juramentos. As pessoas ficavam jurando. Quem jura pelo templo, pelo altar não tem problema, mas quem jura pelo ouro do altar, esse tem. Eram umas coisas assim sem lógica nenhuma, que só faziam com que a religião fosse sendo distorcida cada vez mais. As pessoas eram terríveis nesse tipo. E tinha mais, né? Os escribas, eles podiam isentar um homem de um juramento de natureza geral, como, por exemplo, pelo templo. Mas diziam que era obrigatório o juramento baseado em coisas específicas, como pelo ouro do templo. Vê, o templo, que era uma coisa muito mais importante, eles podiam isentar o indivíduo. Mas quando jurava pelo ouro do templo, que era uma coisa material, aí não.
a gente vê como é a coisa, né? Jesus procurou fazer compreendido que um juramento por um sacrifício qualquer era, ao mesmo tempo, um juramento pelo altar, e que o juramento pelo templo era, ao mesmo tempo, um juramento pelo Deus do templo. Porque, gente, não tem como você segmentar. E eles faziam essas armações, né? O mal dos juramentos era que esses substituem a realidade da vida por simples palavras. A pessoa faz juramento e não cumpria. Não basta pronunciar palavras ou fazer declarações. Não basta isso. Jesus estava interessado no valor interior e na busca espiritual do indivíduo. E não apenas nas palavras que ele pudesse proferir, porque muitas vezes o verbo ele não está alinhado com as ações. E aí? Eu juro e não cumpro. Eu prefiro não jurar e fazer as coisas certas. Esse terceiro ai de vós, volta-se não só contra a estupidez dos muitos juramentos que então se faziam, ou contra a incoerência e os fatores de corrupção que neles haviam, mas também é uma declaração contra qualquer modalidade de juramento. O juramento é apenas uma declaração, que consiste de palavras, embora ditas de maneira mais ou menos solene, mas são só palavras. Quanto a uma explicação minuciosa sobre toda essa questão, né, a gente precisa voltar lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 36 e 37, onde Jesus aborda o assunto longamente. Jesus fala sobre a questão do juramento. Jesus fazia objeção à lassidão pervertida das leis fundamentais da religião e da moral reveladas, onde um homem podia fazer qualquer coisa, contando que tivesse alguma sanção de alguma autoridade religiosa. Porque os religiosos armavam os esquemas. Dessa forma, as instituições divinas eram negligenciadas e contadas como nada. Entendeu? Tudo que era divino era, de alguma forma, os escribas, os líderes religiosos, eles conseguiam, de alguma forma, os fariseus, conseguiam isentar os indivíduos dos seus juramentos. E aí, do que adiantava jurar? Do que servia qualquer coisa desse tipo? Servia para nada. E a gente tem que olhar as nossas vidas. E aí Jesus fala do ouro do templo, o ouro do santuário, né? Provavelmente é uma referência não ao ouro empregado nas estruturas do templo, mas ao fato de que moedas e barras de ouro faziam parte do corbã. O que é corbã? Do tesouro sagrado, conforme está em Mateus capítulo 15, versículo 5. Esse ouro era especialmente consagrado, e assim parecia envolver uma obrigação maior quando é incluído, né, em algum juramento, mais do que o templo em geral ou o altar, na concepção dos líderes religiosos dos judeus. Quer dizer, o templo e o altar, que o altar simbolizava o sagrado, não tinha tanta importância quanto o ouro que estava lá. Uma visão extremamente materialista, extremamente esquisita, né, difícil, né, de entender, né? É assim, não fica sem entender isso, né? O templo, gente, inclui o altar e o tesouro inteiro. O templo inclui tudo que está dentro dele. Tudo pertencia a Deus. E qualquer juramento como esse envolvia o próprio Deus. E os homens simplesmente não podiam apelar para Deus a fim de que validasse ou respeitasse esses juramentos. Quem pode chamar a Deus para o seu lado, a fim de confiar um juramento, como se fosse alguém que convocasse seu servo ou alguém que chamasse a outra pessoa a fim de servir de testemunho? Quem pode? Pensar que podemos fazer tal coisa é ideia muito inadequada da verdadeira natureza da estatura de Deus. Fazer juramento, colocar Deus em tudo, dizendo que Deus é o testemunho de tudo que nós estamos falando em nome de Deus, que estamos botando Deus. Gente, a grande maioria das pessoas que fazem esse juramento, elas não cumprem o que estão falando. Usam o nome de Deus em vão e tocam a vida para frente sem nada. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, o ideal é não jurar. É sim, sim, não, não. O que passa disso está errado, segundo o próprio Cristo. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.